Olá, queridos, olá, queridas, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a nossa nona aula sobre revelação na palavra, sobre princípios de revelação na palavra. E nós falamos no vídeo anterior, no vídeo de aula 8, sobre a revelação no Espírito e o processo, como ela ocorre, como ela acontece. Eu queria falar nessa aula 9 sobre o tema condições para se obter revelação. Eu anotei aqui, coloquei o tema condições para se obter revelação. Então a gente vai falar das condições. Quais são as condições para que nós obtenhamos, revelação da palavra de Deus? Porque nós sabemos que o princípio mais importante da vida cristã é ter revelação no Espírito, por meio do Espírito Santo, da palavra, da obra, da pessoa de Cristo, de quem é Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, de acordo com a vontade dele. Então, quais são as condições para se obter revelação? Eu enumerei aqui algumas condições, coloquei numa folha aqui, tá? Então eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos. Vamos lá, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê revelação do pleno conhecimento da verdade, da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar, a primeira condição que eu queria compartilhar com os irmãos para se obter revelação é conhecer a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus, toda a sua revelação está aqui, ó. Está aqui, ó. Toda a sua revelação já está aqui. Nós não precisamos de outro livro. Só temos esse livro aqui, é a base. Aqui está toda a revelação de Deus. Então eu preciso conhecer essa palavra para mim poder, é a primeira condição para mim poder obter a revelação. Conhecer a palavra de Deus. Revelação é tomar algo que estava oculto ou escondido e trazer à tona para que todos vejam. Eu simplesmente não vou ter revelação alguma se a palavra de Deus estiver oculta para mim. Se ela não estiver revelada para mim, claro que eu não vou ter, simplesmente não vou ter revelação alguma, ok? Então, conhecendo a palavra de Deus, eu vou ter revelação. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus nós precisamos conhecer a palavra de Deus antes de recebermos revelação, que é uma coisa que está ligada à outra. Eu tenho revelação quando eu conheço. Então, quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, passo a examinar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, pega a dica, orar a palavra de Deus, eu passo a ter revelação. Esse princípio espiritual está lá em 1 Coríntios 15, 46. Como eu falei em outros vídeos, anotem as passagens, leiam, peçam revelação a Deus, meditem na palavra. 1 Coríntios 15, 46. Lá está esse princípio que nós precisamos conhecer a palavra de Deus antes de recebermos revelação. Antes de termos o conhecimento espiritual, nós precisamos conhecer, antes de nós termos o conhecimento espiritual, nós precisamos precisamos de conhecimento natural, tá? Antes de termos revelação, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Quando eu encho a minha mente da palavra de Deus, automaticamente eu começo a adquirir conhecimento espiritual, porque, como eu falei, e revelação, porque a revelação está aqui, está toda aqui escrita. Então eu preciso encher minha mente com essa palavra, estudar, ler, conhecer a Deus, tá? Ler a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio para obter revelação é conhecer a palavra de Deus. O segundo princípio, para a gente conhecer, a condição para a gente obter a revelação é ter olhos para ver. Então, primeiro, conhecer a palavra de Deus. O segundo, ter olhos para ver. Não basta eu também somente abrir a Bíblia, nós precisamos de olhos para enxergar, de olhos para ver. De nada adianta revelar o que está oculto, por exemplo, num baú, se somos cegos e não podemos ver. Não é verdade? Você abre o baú e chama alguém que não tem visão natural. Aí mostra, está aqui, ó, está tudo aqui no baú. Só que a pessoa não enxerga. Então eu tenho que ter olhos para ver. Ok? Em 1 Coríntios 2,14 nós lemos que
Presta atenção. Versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nós lemos que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, em 1 Coríntios 2,14. Aquele que não foi regenerado, aqui está o grande segredo, aquele que não foi regenerado não vai ter condição de receber revelação. Aquele que não nasceu de novo, vou repetir, aquele que não nasceu de novo é cego. É cego para Deus. Não tem olhos para ver. Não pode ver as coisas do Espírito. Entende? Então você precisa o quê? Nascer de novo. Nós precisamos o quê? Nascer de novo. Aquele que já nasceu de novo, já recebeu, já aceitou, como diz os irmãos, já recebeu Jesus, a pessoa de Jesus como o seu, e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Já entregou a sua vida a Ele. Já declarou já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus encarnado, já reconheceu que Jesus ele veio, habitou entre nós, foi morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus Pai nos céus, está sentado ao lado direito de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele já isso é nascer de novo, isso é ser. Somente assim é que você pode ter olhos para ver. Se você não passou por esse princípio, não nasceu de novo, você não tem olhos para ver. Não adianta eu abrir um baú e mostrar para um cego o que tem naquele baú, porque o cego não vai enxergar, ok? O terceiro princípio, a terceira condição para se obter a revelação, o terceiro fator é luz. Então o primeiro, conhecer a palavra de Deus, o segundo, ter olhos para ver, e o terceiro, luz. O terceiro fator é luz. Eu vou repetir, o terceiro fator é luz. Amém? Suponhamos que não sejamos cegos. Já nasci de novo, já fui regenerado, já aceitei Jesus, já comecei a caminhar com Cristo, na comunhão do corpo, na comunhão da palavra, já leio, já nasci de novo. Já me batizei, já confessei Cristo como meu Senhor e Salvador, enfim, já não sou mais cego. Mas que ainda assim não haja luz. Então suponhamos que eu não seja cego, mas ainda assim não haja luz. Ainda assim não vamos ver coisa alguma. Essa é a verdade. Deixar de ser cego é uma questão do novo nascimento. Então quando eu nasço de novo, eu deixo de ser cego, meus olhos são abertos, começo a enxergar, eu passo a enxergar. Então deixar de ser cego é uma questão do novo nascimento. Mas ter luz aponta para a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, eu deixei de ser cego no novo nascimento, eu me batizei nas águas, mas eu ainda não tive a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, se você não foi batizado no Espírito Santo, clame a Deus, peça a Ele, que Ele dará o batismo no Espírito Santo. Nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo. Para quem não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo. Ore a Deus, peça a Deus, que Ele com certeza vai conceder um maior presente que existe, que é o batismo do Espírito Santo. Amém? Então eu preciso ter luz, e a luz é o que? O batismo do Espírito Santo. O crente que ainda não foi cheio do Espírito Santo vive como um homem natural. Está entendendo? Então, por isso que a gente vai ver muitos irmãos. Deixa eu beber água aqui, só um minutinho. Sede. Queria a garrafa mesmo, tá? Aqui é minha garrafa de 2 litros. Louvado seja Deus, glória, graças a Deus. Então, como eu estava falando, o crente que ainda não foi cheio do Espírito Santo, ele vive como um homem natural. Ele não consegue perceber, e como um homem natural, ele não consegue perceber as coisas do Espírito. Ele até louva, né? Ele lê a Bíblia, mas não tem intimidade. Até conhece a Bíblia, até lê a Bíblia, mas não tem revelação. Entendeu? Então, essa é a terceira condição. Então a terceira condição é ter luz, ser batizado com o Espírito Santo. A quarta condição para se obter revelação, quarto fator para se obter revelação são os olhos abertos. Então vou repetir: o primeiro, conhecer a palavra; o terceiro, ter os olhos abertos. O quarto fator então são os olhos abertos.
ser batizado no Espírito Santo, né? Nascer de novo. Então o quarto fator são os olhos abertos. Suponhamos ainda que podemos ver a luz, né? Mas inesperadamente os olhos estão fechados. Não podemos ver algo que está oculto. Não podemos ver se somos cegos. Também não podemos ver se não há luz. Mas mesmo que tenhamos tudo isso, ainda não veremos coisa alguma se estivermos com os olhos fechados. Então, com os olhos fechados, naturalmente a gente não consegue enxergar nada. Se eu fechar os olhos aqui, eu não consigo enxergar nada, somente tateando que eu vou, entendeu? Mas eu não enxergo. Fechei os olhos, não enxergo. Então eu não posso enxergar se eu estiver com os olhos fechados. Na Bíblia, ter os olhos fechados é ter o coração fechado. Então, quando a Bíblia fala que os olhos estão fechados, ela está se referindo ao quê? Ao coração fechado. Muitos, por orgulho, têm fechado o coração para aprender, por incrível que pareça. Por isso mesmo Deus os tem resistido, por isso mesmo Deus os tem resistido e não recebem revelação do Senhor. É por meio do coração que vem todas as coisas de Deus. É no seu interior, é no seu coração que é a morada do teu espírito. Tudo passa pelo coração. Então, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações, não os olhos naturais, claro. Nós estamos falando das coisas espirituais, fazemos analogias, mas os olhos do nosso coração, do meu coração, do seu coração, precisa estar aberto, não pode estar fechado por orgulho ou por resistência para aprender. Abra o seu coração hoje para aprender mais de Deus e receber revelação. Em nome de Jesus. Essa foi a nossa 9ª aula. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Se você está gostando do vídeo, meu irmão, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo, espalhe para as máximas pessoas que você puder, para que as pessoas possam aprender os princípios da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de Deus em Jesus. Amém. Um abraço.